Capítulo 491, Mutação 1. Cronometrar seu ataque com a posição do Sol não é apenas um truque, é simplesmente inteligente. Lith interiormente amaldiçoou como uma das torres de vigia próximas explodiu, espalhando cheiro de churrasco e pedaços de entranhas no ar da tarde. Eles não estão atacando nas paredes. Os sentidos de Solus não foram afetados pela luz do dia. Os Varg estão derrubando os guardas primeiro. Isso não deveria acontecer. Lith mudou para a visão da vida, notando uma enxurrada de feitiços estavam sendo desencadeados nas posições onde os guardas tinham se escondido. Fogo e raios queimaram a pedra e fizeram os guardas entrarem em pânico, fazendo-os perder seus óculos coloridos. Isso é muito inteligente para monstros que por décadas foram registrados como bestas sem sentido. Uma onda de mão de Lith dissuadiu a maioria dos ataques que chegavam. Eram apenas ruído mágico que o Varg usava para cobrir seus verdadeiros alvos. Os guardas não tinham como saber disso e olhavam para ele com uma mistura de temor e medo, como se um deus da guerra tivesse descido entre eles. Como diabos eles podem atacar com tanta precisão, mesmo estando tão longe que nem mesmo meu senso de mana pode vê-los? Solus pensou. A situação estava se tornando mais absurda a cada segundo. Lith esmagou seu cérebro para uma explicação, mas não encontrou nenhuma. Mesmo que fosse uma violação de suas ordens, ele decolou e voou a toda velocidade e seguiu os feitiços de volta para onde eles vieram. A área em frente aos muros da cidade foi mantida limpa por centenas de metros, o que fez um ataque furtivo um feito formidável. No momento em que Lith passou perto de um pequeno pedaço de árvores, algo tão grande quanto um cavalo e tão rápido quanto um míssil aparafusado do chão para interceptá-lo. Lith tinha visto o inimigo desconhecido graças à visão de vida e estava esperando por ele. Apesar da alta velocidade em que se movia, ele conseguiu desviar da bala viva enquanto sua mão direita empunhava o guardião cortado pelo lado do inimigo e sua mão esquerda lançava 3 bolas de fogo em uma formação de triângulo. O Varg não era tão habilidoso quanto Lith em lutas aéreas. A criatura tomou toda a força de todos os seus ataques e foi engolida pela conflagração resultante. Lith conseguiu vislumbrar seu oponente antes que as chamas o consumissem. O bestiário do exército estava certo sobre a aparência do Varg. A criatura parecia um lobo humanoide, com uma grossa pele cinzenta e espinhos de osso saindo de sua coluna e articulações. No entanto, foi muito errado sobre o resto. A criatura que Lith tinha acabado de matar tinha mais de 3 metros de altura em vez de apenas 2 e tinha mãos maiores que a cabeça de Lith. Varg também foram descritos como incapazes de usar magia do ar para voar. Seus olhos deveriam ser amarelos e cheios de fúria sem fim. O que Lith viu, em vez disso, eram olhos negros cheios de surpresa, malícia e confiança. Esse não era o olhar de um homem moribundo. Algo está errado. A criatura não estava apenas viva, estava ilesa. Lith se esquivou do ataque com facilidade, transformando o corpo do inimigo em uma almofada de pino cheia de gelo afiado, mas isso nem o atrasou. O Varg tentou outra investida apenas para ser banhado com raios que fluíram através do gelo diretamente em seus órgãos. Mais uma vez, o inimigo permaneceu inquieto. O confronto continuou por alguns segundos, mas apesar de Lith ter mantido a vantagem, a luta parecia inútil. O Varg era rápido e forte, mas não conseguia acertar um único golpe. Todos os ataques de Lith atingiram com precisão cirúrgica, mas nenhum deixou uma marca no corpo do monstro. Lith esfaqueou o Varg com o guardião várias vezes, mas a lâmina entrou e saiu quase como se atingisse um inimigo etéreo. Solus, por favor me diga que isso faz sentido para você. A força vital desta coisa ainda é tão forte como quando a luta começou. Lith perguntou enquanto teceva um feitiço de nível 5. Ele teria preferido guardá-los para uma vez que ele encontrou o resto do pacote, mas resolver este mistério teve prioridade. A ideia de ter uma criatura imortal ao alcance do braço o deixou preocupado e animado ao mesmo tempo. Desculpe, não faço ideia do que está acontecendo. Eu acho antes que ela pudesse terminar seu pensamento, a criatura uivava de frustração e voou para longe.
A algumas centenas de metros da cena da luta, a tribo Varg estava amaldiçoando sua má sorte. Muitos deles estavam rangendo os dentes para suportar a dor das terríveis feridas que continuavam aparecendo em seus corpos. Um deles teve seu lado aberto, enquanto outros tiveram sua carne coberta de queimaduras ou seus corpos tremendo em uma convulsão. Retirada. O Varg Alpha telepaticamente ordenou ao seu beta escolhido, que prontamente obedeceu. Não há comida suficiente para consertar tantas feridas em tão pouco tempo. Precisamos de mais tempo para aumentar nossos números. Ainda o Alpha parou, procurando a palavra certa. Os experimentos do mestre aumentaram a habilidade do Varg para compartilhar suas habilidades entre os membros do bando. Cada um deles tinha um pequeno fragmento da mesma abominação dentro deles. Uma única peça era muito pequena para ter uma consciência, mas por causa da natureza do Varg, eles foram capazes de formar uma rede que criou um elo mental. À medida que os fragmentos se desenvolveram, o elo mental estava se transformando em uma mente colmeia. Muito estúpido. Não seja pego. 6 guerreiros estavam sentados no chão, tecendo feitiço após feitiço que seus irmãos e irmãs dentro da cidade foram capazes de soltar sem soprar seu disfarce. Leve os feridos, o Alpha disse. Ele só usou o elo mental quando foi forçado a fazê-lo. A voz em sua mente era muito diferente da dele. Nós recuamos, agora. Lit seguiu Varg em fuga, percebendo como seu tamanho se voltou para o que o bestiário do exército descreveu. Provavelmente era tão grande porque estava pegando emprestado força de seus companheiros. Eles estão na área. Lit pensou. Ainda nada ao alcance. Solos respondeu. O monstro tentou sacudir humanos de sua cauda, aumentando sua velocidade, mas a lacuna no domínio da magia do ar entre os dois era enorme. Percebendo que ele não era páreo para o mago, o Varg sorriu. Para o bando. Ele gritou como ele lembrou todas as feridas que tinha sofrido durante a luta, bem como todos os outros membros da tribo tinham recebido durante a marcha em direção a Maekosh. O corpo do Varg foi rasgado em pedaços em um instante, deixando-lhe chocado. Você ouviu isso também, certo, Solos? Eu não estou imaginando coisas, certo? Eu fiz. O Varg usou magia do ar para falar na língua humana, assim como uma besta mágica faria. Mostra que ambos são inteligentes e dispostos a se sacrificar. Não podemos subestimá-los como o exército fez. Solos não podia acreditar que décadas de informação poderiam produzir um resultado tão ruim. Eu não estava falando sobre isso. A forma como terminou sua vida, as palavras que usou. Isso me lembra do que aconteceu quando enfrentamos as criaturas de Balcor. Capítulo 492, Mutação 2. Lit e Solos guardaram os restos mortais do Varg dentro de sua dimensão de bolso antes de vasculhar a área circundante para procurar o resto do bando. Graças ao sacrifício do Beta, o Varg foi capaz de rapidamente recuar dentro de seu bélico subterrâneo. Eles não esperavam um mago, mas uma voz na parte de trás de suas cabeças os avisou para não se desviarem de seu objetivo. Mesmo que fosse difícil para eles até mesmo compreender o conceito de cautela, o Alpha tinha seguido o conselho. Com inteligência veio o medo. Nenhum dos monstros hesitaria em sacrificar suas vidas para salvar seus parentes, mas a cada novo membro da tribo, os Varg experimentaram mais emoções. Se antes a vida era tudo sobre alimentação e reprodução, agora eles queriam mais. Muito mais e tempo suficiente para desfrutar de suas conquistas. Eles não estavam dispostos a morrer em uma chama de glória, os monstros queriam viver o que os tornava mais perigosos do que todas as suas novas habilidades. Lita estava lentamente expandindo a área de busca quando seu comunicador do exército chamou sua atenção. Onde você está? Baronesa Enja perguntou com mais do que um tom de medo em sua voz. Cuidando de seus inimigos. Sua ligação poderia muito bem ter dado às criaturas tempo para escapar. Eu disse para não me incomodar a menos que seja uma emergência. 4 torres de vigilância caíram, temos dezenas de vítimas e feridos. Além disso, o único mago por quilômetros está fora dos muros da cidade. Eu diria que é uma emergência e tanto. Se outro ataque acontecer na sua ausência, a cidade cairá. Volte imediatamente.
Lit desligou em resposta, ponderando o que ele deve fazer. Dúzias de baixas. 4 torres de vigia. Isso não faz sentido. Só 2 explodiram antes de sairmos e contamos menos de 6 cadáveres. Se o ataque continuou mesmo depois que contratamos o guerreiro Varg, significa que alguém estava agindo como os olhos e ouvidos da tribo. É melhor voltarmos para Maekosh. Algo não bate certo. Ele pensou como seu amuleto civil se iluminou. Está tudo bem? Você está bem? Lit perguntou. Camila nunca tinha ligado para ele durante o horário de trabalho só para conversar. Essa é a minha linha. Estamos recebendo relatos de tribos monstros aparecendo como cogumelos. O comando central está revogando todas as licenças até que a questão seja resolvida. Você está dizendo que todo o norte é afetado? Não só a região Quelar? Lit podia ver pelo holograma que ela estava andando em torno do que parecia uma área de fumantes. Não apenas o norte, mas todo o reino. Ou melhor, de acordo com um amigo meu do Departamento de Relações Exteriores, o mesmo está acontecendo com todos os nossos vizinhos. Para piorar as coisas, alguns dos relatórios dizem que os monstros são anormais anormal como. Camila checou seu entorno para ter certeza de que ela ainda estava sozinha antes de responder. Alguns parecem ser mais poderosos, outros mais inteligentes, e alguns ambos. A informação é considerada estritamente confidencial para não espalhar pânico. Pelo menos até que o comando central possa confirmar as alegações. Então você não ouviu nada de mim. Na verdade, você pode ouvir sobre isso de mim em breve. Meu caso Varg caiu no pior dos cenários. Vou lhe dar um relatório completo assim que eu terminar de examinar o cadáver que eu peguei. Eu não me importo com um relatório completo. Quando ligo do meu amuleto pessoal, sou sua namorada, não sua auxiliar. Eu quero saber se você está bem ou não, seu bobo. A falta de cuidado de Lit com seu próprio bem-estar irritou Camila sem fim. Oh, desculpe. Estou perfeitamente bem. O Varg que enfrentei era completamente diferente do que eu esperava, mas no geral não foi muito. Eu vou ligar para você mais tarde. Tenho uma baronesa enfiada no meu rabo e ela está à vista. Lit guardou o amuleto antes de pousar na parede oeste. Ele já estava esperando por ele junto com os soldados. Ela estava usando a camisa azul e calças marrons que compõem o uniforme da guarda municipal. Em sua manga, havia a insígnia de um capitão enquanto uma lâmina encantada descansava ao seu lado. A situação era muito melhor do que ele esperava depois de olhar para o rosto severo da baronesa. Além das torres de vigilância destruídas, não houve danos significativos. Muito obrigado. Vários guardas ofereceram-lhe as mãos. Graças aos deuses o ataque parou quase assim que você saiu. Caso contrário, teríamos perdido muito mais homens. Disse um sargento de meia-idade cujo uniforme estava coberto de poeira e sujeira. Você salvou nossas vidas bloqueando todos esses feitiços. Seus poderes devem ser incomparáveis. Disse um jovem guarda que deu a Lit um arco profundo. Por que você desobedeceu suas ordens? A baronesa parecia aliviada por ver a moral tão alta, mas ela queria entender se as ações de Lit tinham diminuído ou agravado a carnificina. O inimigo não estava à vista, não havia nada que eu pudesse fazer ficando nas paredes, isso é verdade. Ela perguntou aos guardas que prontamente assinou com a cabeça. Foi um pesadelo. Um inimigo invisível continuava chovendo a morte em nós do nada. Éramos como peixes em um barril, esperando o abate. Disse o sargento. Não existem inimigos invisíveis. Varg pode usar uns aos outros como pontos de revezamento para seus feitiços. Era apenas uma questão de encontrar sua sentinela e matá-lo para parar o ataque. Na verdade, não era tão simples, mas espalhar a notícia de monstros mutantes em uma cidade sob confinamento de inverno era uma receita para o desastre. Excelente trabalho, Ranger Veren. Por favor, siga-me. A baronesa fez caminho sem esperar por sua resposta. Lit podia dizer que toda a fachada furiosa e o capitão vestir-se era para as tropas. Ele já era boa em blefar, mas não o suficiente para fazê-lo não notar que ela tinha alguns assuntos urgentes para discutir. O senhor da cidade nunca se exporia por uma pequena escaramuça.
Para estar onde o fogo cruzado poderia começar de novo a qualquer momento, ela tinha que ter um problema que não podia esperar. Caso contrário, ela o teria convocado para o escritório dela. Angie desceu as escadas até a base do muro, onde uma diligência estava esperando por eles. Depois de uma curta viagem, a carruagem parou em frente ao necrotério da cidade. Era um prédio de pedra de um andar. O térreo foi mobiliado como uma sala de espera para os parentes do falecido e o andar subterrâneo foi isolado para manter os corpos em um ambiente frio e seco. Lith notou que alguns guardas estavam atrás das portas duplas que levavam ao nível inferior. Eles tensos quando a entrada abriu, mas relaxou no momento em que viram a baronesa. O porão estava limpo e ordenado. Andaimes de metal que mantinha cadáveres cobertos por cobertores pretos foram colocados ao longo das paredes. A maioria estava vazia. Lith contou uma dúzia de corpos. 3 lajes de metal ocuparam o centro da sala, mas não foram suficientes para lidar com os acontecimentos recentes. Várias macas foram alinhadas ao lado das lajes, e cada uma carregava um corpo. Os que estão nos andaimes são as vítimas do muro da cidade e a baronesa caminhou até a mais próxima e descobriu alguns cadáveres. Lith assinou com a cabeça, reconhecendo os danos que uma bola de fogo amadora poderia causar. Os que estavam nas lajes guardavam o portão oeste da cidade. Por favor, diga-me o que você vê. Os olhos de Lith brilharam de interesse. O local do ataque estava longe do portão. Ele tirou o cobertor da maca, revelando um cadáver massacrado. Alguém tentou cobrir as feridas das garras com a primeira magia, mas o fogo nunca poderia rasgar a carne dessa maneira e só deixou as marcas nos ossos mais evidentes. Continua no próximo vídeo.